Bom, pessoal, então vamos aí para a nossa primeira aula, Física e Medidas. A física é uma ciência exata. Isso implica que ela estuda fatos empíricos, fatos que são observáveis, reprodutíveis e mensuráveis. Para alguma coisa poder ser mensurável, ela tem que ser traduzida em números, ela tem que ser expressa em números. Então a física não diz que um dia está quente ou um dia está frio, ele atribui um número à temperatura do dia, né? Ele não diz que fulano é alto ou fulano é baixo, ele diz atribui um número à altura da pessoa, né? Então as grandezas com que a física trabalha, elas são todas elas exprimíveis em números. Coisas que não podem ser expressas em números não fazem parte do, do alvo de atuação da física. Para você poder exprimir em termos de números alguma coisa, você precisa de um padrão de medida com o qual você compara a coisa que você quer medir. E aí diz, ó, essa coisa aí que eu estou observando aí é 3,62 vezes mais pesado do que aquele, no caso do peso, né? No caso da massa do corpo, é 3 vezes mais massivo do que aquele padrão lá que você escolheu. E dessa forma você consegue, com esse fator que o objeto que você tá medindo tem a mais tem em relação ao padrão de medida, você associa esse fator ao número, né? Então, se a coisa que você está medindo a massa é 3,22 vezes mais massivo do que o padrão do quilograma, você diz que ele pesa 3,22 quilogramas, né? Cuja massa dele é 3,22 quilogramas. Então, padrões de medida são necessários. E depois que você tem o que a maneira como a física trabalha, ela observa os fenômenos, né? E esses fenômenos invariavelmente vão envolver grandezas, né? Vão envolver massas de alguns corpos, vão envolver cargas elétricas de alguns corpos, vão envolver posições e coisa e tal. Todas essas coisas relacionadas a números, passíveis de ser expressas em números. E aí o físico descreve o fenômeno que está mostrando na natureza essas grandezas variando, ele descreve esse fenômeno em termos de equações matemáticas. Ele só pode fazer isso exatamente porque as grandezas de que ele se ocupa são associadas a números, né? Sobre os padrões de medida, as três grandezas, de fato, que a gente trabalha em mecânica clássica são massa, posição e tempo, né? E coisas derivadas deles, né? Velocidade, aceleração e tal coisas são derivadas de posição e aceleração, mas essencialmente é isso. É massa dos corpos, a posição e o tempo durante o qual alguma coisa acontece. O padrão associado à massa é esse padrão aqui do quilograma, que originalmente foi definido lá arbitrariamente. A história dessa coisa aqui, a história do quilograma está aqui nesse link que eu vou deixar lá na página do curso, e esse aqui é o que está lá no museu de algum lugar lá da França, a peçazinha lá que se convencionou ser 1 quilograma. Similarmente, o metro foi arbitrado, digamos assim, também na França. Isso aqui é a barra de ferro, ou uma cópia da barra de ferro, imagino que esteja lá em algum lugar lá da França, que é o padrão que se convencionou se chamar de metro. É essa coisa aí, esse comprimento dessa barra que tem. E com relação ao segundo, você precisa de alguma coisa que tenha uma periodicidade regular, né, invariável, e aí você usa essa coisa, uma coisa arbitrária qualquer, natural, que tenha uma periodicidade inalterada, né? E aí você arbitra, diz assim, ó, o período, uma fração do período do movimento dessa coisa aí vai ser o que eu vou chamar de segundo. Originalmente não foi assim que o segundo foi definido, mas modernamente é assim. E sobre a história do metro e do segundo, eu vou indicar para vocês aqui. É muito interessante esses videozinhos aqui, vocês dão uma olhada lá que conta a história de como que se chegou a essa convenção aí de dizer que essa distância era o metro e como se convencionou que a duração particular do segundo era o segundo. Toda medida tem uma incerteza associada, seja devido ao instrumento
que é usado para fazer a medida seja devido ao processo de medida. E dessas duas fontes de incerteza que eu quero comentar agora. Primeiro, com relação ao instrumento. Todo instrumento tem uma resolução, né? A resolução do instrumento de medida impõe uma certa incerteza na medida que ele vai produzir. Por exemplo, no caso desse cronômetro aqui, né? Se você fizer um zoom aqui nessa regiãozinha aqui, você vê que isso aqui são 60 segundos, né? A volta completa aqui desse ponteiro corresponde a 60 segundos. Então, se você faz um zoom aqui, você percebe que isso aqui é os 60 segundos, os 59, os 58, etc. Então, o segundo é dividido em 5 partes aqui, né? E isso faz com que a precisão desse cronômetro aí seja 1/5, porque o segundo é dividido em 5 partes iguais, 1/5 de segundo. E isso é o que está marcado aqui ali na frente do cronômetrozinho ali, 1/5 de segundo é a precisão desse instrumento. Compara, por exemplo, com esses cronômetros que tem em celulares, onde isso aqui é minuto, segundo, décimo e centésimo, você diz que a precisão desse cronômetro é de centésimo de segundo. Okay? No caso dessa régua aqui, essa régua aí é uma régua convencional, aqui graduada em milímetros. A precisão dessa régua é milímetros. Ela não consegue medir nada com uma precisão menor do que 1 milímetro. Já se você quiser uma medida de distância de tamanho, né, mais precisa, você pode usar esse paquímetro aqui, né? Se você olhar aqui o que está marcado aqui no mostrador, o primeiro dígito ali corresponde a centímetro, né? Então o segundo ali é milímetro, o outro é décimo de milímetro e o outro é centésimo de milímetro. Então ele atribui um valor definido ao centésimo de milímetro, isso faz com que ele tenha uma precisão de centésimo de milímetro, como está indicado aqui. Né? Precisão de 1 milímetro aqui, nesse caso, precisão de 1/100º de milímetro aqui. Isso aqui permite você medir coisas com certeza até o milímetro, né? E com incertezas em décimos de milímetro, centésimos e coisa, e essa aqui permite você medir coisas com certeza até o centésimo do milímetro, porém com incertezas no dígito seguinte, que seria o milésimo do milímetro. Com respeito a medidas de massa, essa balançazinha aqui, ela tem uma precisão de miligrama, como está indicado aqui, né? Miligrama. Então, o primeiro dígito ali provavelmente corresponde a grama, deve ter um pontinho ali de decimal, ali é décimo de grama, centésimo de grama e milésimo de grama. Ele permite medir coisas com certeza até o miligrama e com incerteza até o décimo de miligrama. Isso você não vai ter certeza sobre décimos de miligrama, vai ter certeza até o miligrama da massa do corpo. A balança do banheiro, por exemplo, tipicamente ela dá um dígito além do quilograma, né? Então ela permite você ter certeza sobre o seu peso, lá 82,5, né? Certeza até aquele 5 ali. Aquele 5 é um décimo do quilograma, mas você não sabe nada sobre o centésimo do quilograma, né? Então a precisão da balança do banheiro, correspondente ao último dígito que ela consegue fornecer, seria o décimo do quilograma. A incerteza resultante da precisão do instrumento é simples de entender. Então, por exemplo, suponha que você tem aqui essa régua aqui, que está graduada em centímetros, ela tem, portanto, precisão de centímetros, e eu queira medir esse objeto. Aí a maneira de medir o tamanho do objeto é assim, você alinha da melhor maneira possível uma extremidade do objeto ao zero da sua régua aqui e vê onde para, em que ponto da régua ali para a outra extremidade. A única coisa que você consegue saber aqui com essa régua é que está entre 4 e 5 centímetros. Exatamente aonde, entre 4 e 5 centímetros, você não tem como saber. Essa é a origem da fonte de certeza devido à resolução do instrumento. Como você não tem graduação aqui no meio, você não tem como saber exatamente se isso aqui é 4,6 ou 4,7. Né? E aí você faz recurso ao que se chama de faixa de incerteza, essa coisa, esse mais ou menos que aparece depois da medida. Você meio que arbitrariamente chuta que essa coisa aí, pelo olho mesmo, está entre, sei lá, 4,8 e 4,4. Então você diz assim, ó, a medida dessa coisa aí, com essa régua, eu posso dizer que é 4,6 mais ou menos 0,2. Né? Em outras palavras, esse último dígito aqui é incerto.
né? Você só tem direito de acreditar nesse 4. Esse 6 aqui é incerto e às vezes você explicita em trabalho científico, você sempre explicita a faixa de valores, né, que está associada, nesse caso aí, ao erro introduzido pelo instrumento. Okay? A outra fonte de erro é devida ao processo de medida. Isso é né, o processo de, por exemplo, suponha que você vai medir a queda de uma bolinha até ela chegar no chão, de uma certa altura lá até ela chegar ao chão, né? E usando esse instrumento aqui de celular com precisão, como a gente viu, de milésimo de segundo. Aí você faz a medida várias vezes, né? A repetição da medida várias vezes é que faz aparecer o erro no processo, né? Você faz a medida 4 vezes da queda da bolinha e resultou nesses quatro resultados aqui. 2,52 segundos, todos ali em segundos, 2,53, 2,51, 2,52. A fonte dessas variações aqui não é um instrumento, o instrumento é o mesmo. A fonte é o processo da medida. Então, talvez a bolinha, no momento que saiu lá do negócio, você tinha que ter apertado o cronômetro, você se atrasou um pouquinho e tal. O momento que ela bateu no chão, você não parou o cronômetro no momento certo e tal. Tudo isso são os erros associados ao processo. Eles são evidenciados quando você repete a medida várias vezes com o mesmo instrumento e vê que os valores não são todos iguais. E aí você diria o que sobre esse tempo de queda? Eu diria, baseado nessas medidas aqui, que está entre 2,52 mais ou menos 0,01, é isso, segundos, né? E o erro aqui associado ao 2 não é devido ao instrumento. O instrumento tem certeza sobre o 2 que está aqui, sobre o 3 que está aqui, né? Mas o processo físico que está sendo medido aqui, o processo que foi usado para medir a queda do objeto introduziu esse erro aqui de 0,01 segundos, né? Suponha que uma outra pessoa, usando o mesmo instrumento, tenha feito a medida, mas uma outra pessoa mais desajeitada, e, é, e ela obteve esses resultados aqui. 2,52, 2,37, 2,40, 2,50. Mesmo instrumento de medida, mesma situação física, a queda da bolinha da mesma altura e tal coisa, mas essa outra pessoa aí era mais lerda na hora de apertar o botão do cronômetro, alguma coisa assim, e obteve esses valores. O que você pode dizer sobre o tempo de queda com esses resultados aqui? Que eu posso dizer que está entre mais ou menos 2,4, mais ou menos 0,1, né? Então a sua incerteza, que é essa faixa de incerteza que está aqui, é maior do que essa que está aqui. O processo de medida, nesse caso aqui, foi mais preciso do que o processo de medida que está aqui. O instrumento foi o mesmo, né? Com esse instrumento, você nunca poderia ter uma precisão maior do que 0,01. Né? Já esse processo aqui foi até o limite do aparelho, ao passo que esse processo aqui é, introduziu erros maiores do que o aparelho permitiria. Você pode fazer um serviço melhor com esse aparelho de medida. Mas a mensagem é simples, né? A mensagem é que toda medida tem sempre implicitamente, embora às vezes não apareça explicitamente, ela tem uma incerteza, e a fonte dessa incerteza é ou o instrumento, que não permite você saber o valor da grandeza com precisão arbitrária, ou seja, o processo da medida. Né? Bom, e as maneiras de você exprimir a incerteza são, no caso de um artigo científico, de um exemplo aqui, isso aí é um parágrafozinho tirado dessa referência científica aqui, você vê aqui essas duas grandezas aqui. Esse D aqui é uma coisa chamada constante de difusão, e esse kappa, aqui essa letra grega kappa aqui, representa uma taxa. Ela está medida aqui em verso de segundo. Esse aqui está medido em metro quadrado segundo a menos 1. E em situações científicas, se coloca explicitamente a incerteza. Então, o valor do D não é 6,1 exatamente, é 6,1 mais ou menos 2,7. Então, pode ser qualquer coisa lá entre 8,8 enfim, e o outro 6,1 menos 2,7. E a mesma coisa o kappa. Kappa está entre 2,9 vezes 10 a menos 3 segundos a menos 1 e 1,1 vezes 10 a menos 3 segundos a menos 1. Essa é a maneira científica, você sempre tem que colocar aqui a barra de erro. No nosso caso, isso aqui é um exemplo de um problema aí da lista de vocês aí do Halliday. Você usa uma
uma convenção implícita sobre o erro. Então, por exemplo, quando num problema como esse aqui se diz que a distância de uma cidade a outra é 300 quilômetros, o que está implícito aqui, e não 300,0 quilômetros, o que está implícito aqui é que o último algarismo, ali, o zero, ele é incerto. De quanto que ele está incerto não se explicita, você não coloca explicitamente esses problemazinhos de física 1 aí, de livro-texto, você não explicita a incerteza, mas é para você pressupor que o zero aí não é certo. E a mesma coisa para qualquer outra coisa, por exemplo, esse tempo aqui, 11 horas e 15 minutos, né, a hora da entrevista, bom, aqui no caso aqui é a hora da entrevista, mas não é exatamente uma medida, né? Mas no caso ali de uma velocidade ali, a velocidade de 100 km por hora, você dirige a 100 km por hora, o zero é para ser tomado como, o último zero, né? É para ser tomado como duvidoso. Muito bem, agora a gente passa para a situação, o que fazer? Frequentemente você tem que trabalhar, fazer operações matemáticas de soma, de divisão, multiplicação, etc. e tal, com grandezas que têm uma incerteza. Qual é a consequência? Como que a incerteza das grandezas que estão sendo operadas transpassa para o resultado das operações? São dois casos. Um que é o caso de você estar somando ou subtraindo medidas. Isso que eu vou comentar agora é raramente usado, na verdade, porque o que mais das vezes a gente faz aí realmente é multiplicar ou dividir ou, não, ou com grandeza. Mas enfim, só para discutir de maneira completa, quando você soma várias grandezas, por exemplo, para tirar uma média, né, fiz várias medidas lá de sei lá o quê, e cada uma delas com uma incerteza, eu vou somar tudo e dividir lá pelo número de medidas, alguma coisa desse tipo. Aí a convenção é você manter a menor das precisões. O que exatamente quer dizer isso? Quer dizer, assim, suponha que você vai somar duas grandezas aqui. Uma que você, de 138,7 metros, de acordo com aquela nossa última convenção, esse 7 é para ser tomado como duvidoso, e mais 0,23 metros. Né? E, de acordo com a nossa convenção, o 3 aqui marcado em vermelho é para ser tomado como duvidoso. Se você soma essa coisa aqui na calculadora, dá 1,38,93. No entanto, em vista do fato de que o 7 é duvidoso, isso faz com que esse 9 aqui seja duvidoso. Né? Então, desse resultado aqui, o resultado não deve ser expresso dessa maneira, porque dessa maneira você estaria indicando que os dois últimos números seriam duvidosos e eu interpretaria como se apenas o 3 fosse duvidoso. Então, por conta disso, você é obrigado a escrever isso dessa forma, cortar o 3, né, arredondar o 3, digamos assim, e escrever isso como 138,9. E é daí que vem essa história de manter a menor das precisões, porque dessas duas grandezas aqui, essa aqui está precisa no décimo do metro. E essa aqui está precisa no centésimo do metro. A menor das precisões é o décimo do metro. Então, quando você soma duas grandezas, uma com precisão de décimo de metro, o outro com centésimo, o resultado tem que ser décimo. Pela razão simples que é essa que está aqui, né? Tá bom? Um outro exemplozinho aqui. Suponha que você está somando aqui um caso que raramente, na verdade, vai acontecer. Né? Você está somando um troço que tem 9,7 quilômetros, com incerteza aqui no décimo do quilômetro, né? E com 1,2 metros, uma coisa pequenininha lá com incerteza só no décimo do metro. Né? Quando você soma as duas coisas, colocando, obviamente, o quilômetro e o metro em mesmas unidades para somar direito esse troço aí, você percebe que a incerteza no décimo do quilômetro é de longe a menor das precisões. Né? Veja, décimo de quilômetro e aqui é décimo de metro. Né? Então, esse 1,2 que está sendo somado a esse 9,7 aqui, que possivelmente é uma distância aí entre 9,8 e 9,6 quilômetros, alguma coisa desse tipo, é absolutamente irrelevante. E ele efetivamente desaparece. A soma disso com isso, expressa de maneira correta, é 9,7 quilômetros, indicando a incerteza que é o 7. Então esse cara aqui, por ser muito pequenininho, menor, né, essa grandeza que está sendo somada aqui é menor do que a incerteza da outra, ela desaparece simplesmente, misturada ali na incerteza da grandeza mais incerta, digamos assim. Então, quando você tem que multiplicar ou dividir medidas, a maneira de você proceder é diferente de quando você soma e subtrai. Nesse caso aqui, você mantém a menor quantidade de algarismos significativos. Eu vou ilustrar aqui uma situação específica. Suponha que você mediu uma distância
essa distância aqui está indicada aqui em cima, 3,6 mais ou menos 0,2 centímetros. Aqui eu estou usando a notação científica, né, indicando explicitamente o erro apenas para, digamos assim, a gente não vai fazer isso, eu só estou usando esse mais ou menos aqui só para justificar por que se faz isso aqui. Né? Então, a distância que você efetivamente mediu é alguma coisa entre 3,8 e 3,4 centímetros. Né? E a duração de tempo é 2,52 mais ou menos 0,1. Em outras palavras, é alguma coisa entre 2,53 e 2,51. A distância tem uma incerteza e o tempo, a duração de tempo tem outra incerteza, e eu estou dividindo duas coisas com incerteza. Como é que eu escrevo corretamente a velocidade? Bom, se você levar em conta exatamente o significado do mais ou menos, a velocidade de fato associada a essa distância e a esse intervalo, ela no máximo vai ser o 3,8 centímetros, que é o numerador máximo que ele pode assumir, dividido pelo denominador mínimo, que é 2,51. Então a velocidade no máximo vai ser 3,8 centímetros dividido por 2,51 segundos. E o menor valor que ela pode assumir é o menor valor do numerador, que no caso aqui é 3,4 centímetros, e o maior valor do denominador, 2,53. Aí se você bota esses números aqui na calculadora, você descobre que a velocidade que de fato você depreende da razão dessas duas medidas vai estar entre 1,5139, etc. e tal, centímetros por segundo e 1,3438 centímetros por segundo. Então isso aí esclarece, nesse caso específico, qual seria, como que a incerteza na distância e no tempo se refletiriam na incerteza na velocidade. Tá, e aí, eu vou escrever isso? Não, você não vai escrever isso assim, né? Você vai simplesmente usar uma notação de erro também aqui nesse caso. Então, o que se diria sobre a velocidade de fato? Sei lá, é um número aí entre 1,34 e 1,51. Então, você percebe que o número seguinte da vírgula, aqui, o décimo de centímetro por segundo, é incerto. Então, você escreveria isso aqui de maneira, usando notação correta dessa forma aqui, né? Você escreveria, desculpe, você concluiria, né, que a velocidade é algum valor entre 1,4 mais ou menos 0,1, né? Está entre 1,5 mais ou menos aqui, né? O maior valor é 1,5 e 1,3, correto? Mas como a gente não usa num artigo científico, é isso que você escreveria, 1,4 mais ou menos 0,1 centímetros por segundo. Mas, seguindo a nossa convenção de não explicitar que o erro e simplesmente convencionar que o último algarismo escrito é o que destaca, digamos assim, o erro, você escreveria isso aqui como 1,4. Simplesmente, a velocidade seria 1,4 centímetros por segundo e estaria implícito que o 4 estaria errado, embora você não soubesse que, de fato, o erro seria da ordem de 0,1. Muito bem, isso aqui parece meio complicado de você fazer isso o tempo todo. Tem uma regra prática que se exprime exatamente dessa forma. Manter a menor quantidade de organismos significativos é a regra operacional para exatamente você fazer isso aqui. Né? Então, na prática, o que se faz é isso. O probleminha lá não vai te dar o erro do denominador, nem o erro do denominador. Ele vai dizer, ó, a distância é 3,6 centímetros, com o 6 implicitamente errado, e 2,52 segundos, com o 2 implicitamente errado. Aí você vai pegar os dois números que são fornecidos, meter na calculadora e você vai descobrir que isso é 1,4, 2, 8, 5, etc. e tal. E aí vai usar a convenção, manter a menor quantidade de algarismos significativos. Como assim? O número de algarismos significativos do numerador é 2. E o número de algarismos significativos do denominador é 3. Algarismos significativos são todos os algarismos certos e incluindo o duvidoso. Aqui são 2 e aqui são 3. Então, o menor número de algarismos negativos é 2, por conta do 3,6. Então, ao invés de escrever isso dessa forma, 1,4, 2, 8, 5 é a dízima e tal coisa, você corretamente escreve 1,4 centímetros por segundo. E aí o 4 fica corretamente interpretado como sendo o duvidoso, e de fato ele é. Quando você faz o cálculo todo aqui, você vê que de fato o 4 era o duvidoso. Tá certo? Então, esse mesmo argumento que eu fiz aí para uma divisão funciona também para uma multiplicação. Se você fizer a mesma análise, essa mesma análise aqui dos maiores e menores valores possíveis da divisão ou do produto, você vai ver que essa regra que está aqui captura exatamente a consequência do erro nas componentes, nas parcelas da multiplicação
ou nas parcelas da divisão de maneira correta. Então a regra é essa: quando você divide ou multiplica duas medidas, você, na resposta, quer dizer, na operação, você mantém a menor quantidade de algarismos significativos. Tá certo? Então tá bom. Entenderam, né? Esse mais ou menos todos aqui foi só feito para eu explicar por que diabos a gente faz isso. Mas na prática você não vai ver mais ou menos em lugar nenhum, né? Nos problemas do Halliday lá, as distâncias vão ser 300 quilômetros, com 3 algarismos significativos, o tempo vai ser, sei lá, 1,2 horas, com 2 algarismos significativos, você vai dividir um pelo outro e vai escrever o resultado com 2 algarismos significativos em quilômetros por hora, com 2 algarismos significativos. Tá? Operacionalmente é bem simples de fazer isso. Ok, agora uma nota aqui sobre algarismos significativos. Eu já falei, né, quando você tem, por exemplo, uma grandeza como essa aqui, 0,0045 metros, isso é uma grandeza de 2 algarismos significativos. A explicação é que o comentário, a nota é essa, que os zeros à esquerda dos números não contam para avaliar os algarismos significativos. E a razão pela qual eles não contam é porque se você exprimisse isso como usando outro sistema de unidades. Bom, de novo aqui, a nossa convenção é que o 4 é certo e o 5 é incerto, né? Então, se você exprimisse isso de outra maneira, você poderia escrever isso como 4,5 milímetros, estaria absolutamente correto. 2 algarismos significativos, sem a confusão da presença desses zeros aqui, né? Mas 2 algarismos significativos, claramente, com 5 incerto. Né? 4,5 milímetros é a maneira, ou 0,0045 metros, são absolutamente corretos de se escrever, em vista do fato de que eles não têm ambiguidade nenhuma. O 4 é certo e o 5 é incerto. O 4 é certo e o 5 é incerto. E os zeros aqui não significam nada. Os zeros à esquerda são simplesmente consequência de você ter escolhido uma unidade aqui inapropriada para a distância, para o tamanho que você está medindo. O que estaria. E se eu escrevesse isso dessa maneira? O 5 ali é incerto, né? O 5 milímetros é incerto. Aí você diria assim: bom, eu aprendi lá que o micrômetro, né, um micrômetro é 10 a menos 3 milímetros. Né? Um milímetro é 1000 micrômetros. Então será que eu poderia escrever isso como 4.500 micrômetros? Não, não poderia porque você interpretaria apenas o zero como sendo incerto, se você escrevesse dessa forma, quando na verdade é o 5 que é incerto. Né? Então você não tem o direito de escrever isso dessa forma, porque você estaria introduzindo algarismos significativos. Esse 4.500 micrômetros aqui teria 4 algarismos significativos. Você não pode alterar o número de algarismos significativos quando você muda unidades. Um outro exemplo aqui, um exemplo com 5 algarismos significativos. Se eu escrevo 4.500,0 metros, eu tenho 5 algarismos significativos. O 4, o 5, o 0 e o 0 são certos, e esse 0 aqui é que é incerto. A distância aqui ao que eu me refiro deve ser alguma coisa aí entre 4.999,5 e 4.500,5 metros, alguma coisa assim. Né? O 0 é que é o duvidoso, o resto ali é certo. Né? Esse exemplo aí apenas é que é o duvidoso. Muito bem, então num exemplo aqui de um probleminha como que na prática a gente lida com essa história de algarismo significativo. De uma vez por todas, isso vai valer para o resto do curso, porque todos os enunciados dos probleminhas e questões de prova e tal coisa vão ser assim. Então aqui um carro percorre 40 km, convenção, o 4 é certo e o 0 é incerto. A 30 km por hora, de novo, o 0 ali que é o incerto, e outros 40 km a 60. Qual o tempo total da viagem? Um probleminha de cinemática bem simples, só para ilustrar aqui a história do algarismo significativo. Bom, o tempo total da viagem é a distância total, é o tempo total, a duração total, né, da viagem é a duração do primeiro trecho. A duração do primeiro trecho é 40 km, que foi a distância viajada, né, dividido por 30 km por hora, que foi a velocidade. E a duração do outro trecho, dos outros 40 km, foi menor, né? Porque o cara andou a 60, então a duração foi 40 por 60. É só para ilustrar aqui a divisão. Veja, a divisão de dois números com 2 algarismos significativos e 2 algarismos significativos. 2 e 2. Como é que é o procedimento correto aqui? Se você botar na calculadora, você vai ver isso. Né? O primeiro trecho levou 1,3333 horas e o outro 0,6666 horas. Mas eu não posso escrever isso. Eu tenho que indicar aqui uma resposta com 2 algarismos significativos e com 2 algarismos significativos. Então, a maneira correta de escrever é assim. O primeiro trecho levou 1,3 horas e o outro levou 0,67 horas. Ambos os números aqui com 2 algarismos significativos, sendo o 3 incerto e o 7 incerto.
ok? Agora você tem aquela situação de soma de dois algarismos, de dois números incertos. Aí você preserva a incerteza no 3, né? A soma disso aqui não é 1,97. A maneira correta de escrever isso não é 1,97 porque o 9 é que é incerto. Se você escrever assim está errado, porque você estaria passando a impressão de que o 9 é certo, quando ele não é certo, por conta do fato de que o 3 aqui é incerto. Então a maneira correta de escrever isso aqui, arredondando o 7 ali, é 2,0 horas. E aí no final da história você percebe que a sua resposta aqui tem dois algarismos significativos. Apesar de, para obter a resposta, você ter usado uma divisão, outra divisão, né, e depois uma soma. Né? Você poderia imaginar, sei lá, a introdução dessa regra diferente aqui para somas podia acabar fazendo com que a resposta não fosse expressa em termos do menor número de algarismos significativos do enunciado. Não, acaba sempre sendo esse o caso. A mensagem desse exemplo é exatamente essa. Se a situação que você está analisando tem várias grandezas, você primeiro passo é ver o menor número qual é a grandeza com o menor número de algarismos significativos. Se essa grandeza for usada de alguma maneira para obter a resposta vai ter que ter aquele número de algarismos significativos. Todas as quatro grandezas aqui desse problema têm 2, então a resposta não podia ser 1,97, tinha que ser 2. Tá certo? Ok. Bom, então vocês veem aí do exemplo anterior que a gente vai precisar fazer arredondamentos, né, quando a gente trabalha com operações matemáticas em algarismos, em medidas, né, com medidas que não são, cuja faixa de erro não é explicitada, você vai fazer a conta algébrica normal e depois vai reduzir o número de algarismos significativos para o menor número de algarismos significativos do enunciado do enunciado do problema. A regra que a gente vai usar aqui em todas as provas, testes e exercícios é essa que está aqui explicitada. Por exemplo, se você obtiver 1,87 e você necessitar, porque a sua resposta tem que ser dada com dois algarismos significativos, arredondar o 7, aqui fica claro, né, que o que você tem que fazer. O 8 aqui vai virar 9. Então, essa resposta aqui vai ser 1,9. Se você obtiver 1,84, também é claro. O que acontece aqui, né, isso aqui vai ser arredondado para 1,8. A dúvida acontece quando o número a ser eliminado, o dígito a ser eliminado é exatamente 5. Exatamente 5, que eu quero dizer. Se for 51, por exemplo, aí o algarismo à esquerda do que vai ser eliminado, obviamente vai virar 9. Mas se for exatamente 5, o 1,85 é arredondado para quê? E 1,75 é arredondado para quê? Nesse caso aí é um pouco ambíguo o que você tem que fazer. Né? Aí a gente vai seguir essa regra aqui da BNT, que diz a seguinte coisa: se o dígito anterior ao 5 for par, ele é mantido. Se o dígito anterior ao 5 for ímpar, ele é acrescido de 1. Então, dessa forma aqui, por exemplo, esse 1,85, o 5 desaparece e o 8, como ele é par, né, ele vai ser mantido, então esse aqui vai ter que ser arredondado para 1,8. Né? E 1,75, se o 5 for eliminado aqui, isso aqui vai ficar 1,8 também, né? Porque isso aqui é ímpar, então ele tem que ser acrescido de 1. Os dois vão ser arredondados para 1,8. Mas, de novo, preste atenção, né? Que as coisas que vão ser eliminadas aqui tem que ser 5 exatamente, né? Não pode ser 51 ou 5,001, qualquer coisa maior do que exatamente 5 aqui, aí não tem dúvida nenhuma, só se for exatamente 5, tá bom? Essa é a convenção que a gente vai usar nas provas, testes e nos problemas da lista. Agora, sobre notação científica. A notação científica é essa maneira de exprimir grandezas como uma quantidade aqui que se chama mantissa e uma potência de 10. E uma unidade física. Né? Todas as grandezas físicas têm unidade, ou metro, ou quilograma, ou metro por segundo, ou o que seja. Né? Então, exemplo de notação científica seria essa grandeza que está aqui. Né? Isso aqui, de fato, não é a convenção. A convenção é escrever sempre a mantissa dessa forma que está aqui. Escrever a mantissa como um número maior do que 1. Né? Não 0, alguma coisa, mas um número entre 1 e 9. Né? E colocar todas as potências aqui explicitamente. Então, essa é a maneira correta de escrever esse número em notação científica. Do ponto de vista de algoritmos criativos, as duas estariam corretas, né? Mas a notação científica, de fato, é geralmente convencionada como sendo assim.
Então você percebe que a convenção, o erro não está explicitado aqui, então a gente usa o implícito, que o 8 é incerto, o 9 e o 3 são certos, né? E a potência de 10 aqui fica explicitada vezes a unidade. E frequentemente a gente combina essas duas coisas aqui, às vezes com um nome, né? 10 a menos 6 metros se chama micrometro, mas não precisa. Você pode escrever 10 a menos 6 metros, que é igualmente válido. Ou 3,98 micrometros, ou dessa maneira que está aqui. Mas o ponto a comentar é esse, é que a mantissa, geralmente se convenciona que ela tem que ser um número maior do que 1, entre 1 e menor do que 10, né? Entre 1 e 9,9. Tá? Ok. A incerteza nesse contexto que está aqui, não está dito explicitamente, mas sei lá, é alguma coisa aí da ordem de 0,01, né? No centésimo do 10 a menos 6. Né? É o 8 ali que tá incerto. Ele é o centésimo, não de metro, mas de 10 a menos 6 metros. Então a incerteza é isso aqui. Aí você pode, né? A incerteza geralmente é apresentada como uma potência de 10. Isso aqui é 10 a menos 8 metros. Então essa coisa que você mediu está incerta em centésimo de micrometro, né? 10 a menos 8, 10 a menos 8 metros. Tá? Isso aqui é a notação científica. A mensagem simples é essa. Né? A notação científica tem uma mantissa entre 1 e menor que 10, né? E a potência de 10 explícita aqui é uma unidade. Essa é a maneira que a gente usa. Bom, e ordem de grandeza. Ordem de grandeza é um nome que se dá à potência de 10 que melhor representa o número completo. Né? Então, esse número aqui, 3,98 vezes 10 a menos 6 metros, a gente diz que a ordem de grandeza dele é 10 a menos 5. Por que é 10 a menos 5 não é a potência que aparece aqui? Não é, de fato não é, depende da mantissa. Né? Se a mantissa ali for maior, como é o caso, do que raiz de 10, raiz de 10 é 10 elevado a meio, né? Se for maior do que 3,16, que é o caso ali, é 3,98, né? Então isso aqui adiciona a potência, digamos assim, que melhor representa o L, seria 10 a menos 6, isso aqui seria um 10 a 0,55, alguma coisa, um pouquinho maior do que 10 elevado a 0,5, né? Então, a potência de 10 que melhor representaria isso aqui seria 10 a menos 5,4, alguma coisa assim, né? Um número um pouquinho maior do que 0,5. Então, quando você convenciona, quando você explicita a ordem de grandeza, você quer explicitar ele 10 como uma potência inteira, né? Então, como a mantissa ali contribui com uma potência maior do que 0,5, então esse número aqui, a ordem de grandeza é convencionada nesse caso a ser 10 a menos 5. Caso esse número aqui na frente do L fosse menor do que 3,16, fosse 2,12 ou uma coisa assim, aí a potência de 10 da mantissa seria 10 a 0,2 ou 0,3 ou coisa que o vale. Né? E aí a potência total de 10 que exprimiria o L estaria mais próxima de menos 6 do que de menos 5, e aí você diria que a ordem de grandeza é 10 a menos 6. Na prática é muito simples, é só você olhar a mantissa escrita dessa forma, se for maior do que 3,16, você soma 1 ao expoente da potência. Se for menor do que 3,16, você usa o próprio número que está lá. A regrinha é bem simples. Isso que se chama da ordem de grandeza. Permite você ter uma ideia da dimensão da coisa que está sendo medida em termos de uma potência inteira de 10. Tá bom? Bom, agora um assunto que se chama estimativa de ordem de grandeza. Frequentemente, a gente, quando se defronta com um problema ou uma situação física, a gente, que eu quero dizer mesmo, engenheiros, não é só físico nem coisa nenhuma, né? A gente quer ter uma noção da dimensão de alguma coisa. Sei lá, muitas vezes em economia, por exemplo, o cara, qual é a ordem de grandeza aí do PIB aí da Argentina? Quantos quilos de carne se consome em Curitiba por dia, né? Você, obviamente, quando faz uma pergunta dessa, você não quer saber exatamente lá, são 325.412,6 quilos, né? Não é isso, você quer ter uma noção ali da ordem. É quanto? É mais perto de 1 tonelada ou é mais perto de 10 mil toneladas? O que é? Você está interessado só em ordem de grandeza. E muitas vezes, como o seu requerimento da precisão do conhecimento dessa grandeza é tão rude, porque é simplesmente a potência de 10 que você quer saber, você consegue muitas vezes estimar
a ordem de grandezas fazendo hipóteses extremamente grosseiras. Eu quero ilustrar isso com uma coisa que aparentemente a obtenção do resultado preciso seria virtualmente impossível, que é a pergunta: quantos copos de água há nos oceanos da Terra? Aí você assim, ó, é impossível saber isso aqui, não tem como nem como medir essa coisa, né? Obviamente eu estou querendo saber qual é a ordem de grandeza dos copos de água no oceano. E isso a gente consegue. Eu quero ilustrar com esse exemplo aqui que uma coisa aparentemente muito complicada de ser estimada, aparentemente muito complicada de ser estimada, de ser obtida exatamente, em termos de ordem de grandeza, ela se torna relativamente fácil. E você criar essa habilidade de fazer isso te dá uma grande ferramenta, porque você tem uma noção do tamanho da coisa, né? Quantos tijolos eu vou precisar para construir um prédio, né? Você não sabe exatamente, mas pelo menos uma ordem de grandeza, para você estimar o quanto que você vai gastar, quantos galões de tinta eu vou precisar para pintar aí esse apartamento. Aí você dá uma estimada ali na área das paredes, não, uma estimada grosseira mesmo, é tudo em ordem de grandeza, de potência de 10, e aí você vê a cobertura de um galão de tinta e consegue fazer a conta. Deixa eu ilustrar então esse caso aqui. Quantos copos de água há nos oceanos? O comentário aqui para a estimativa de quanto. Eu vou precisar saber, obviamente, primeiro quanta água tem nos oceanos, né? E eu, obviamente, vou usar uma estimativa primeiro grosseira aqui, que é o seguinte. Eu me lembro lá das aulas lá do ensino médio, alguém comentando que tinha da ordem de 70% da superfície da Terra é água. Se você olhando para o Atlântico não dá a aparência de ser isso, quando você olha do Oceano Pacífico, você vê que, de fato, olhando pelo Oceano Pacífico, a maior parte do negócio é realmente água e compensa a grande presença de terra que tem do outro lado, né? Então é isso, eu me lembro desse número, 70% da superfície da Terra é feita de água, e o raio da Terra eu sei, né? O raio da Terra é 6.400 quilômetros, da ordem de 6.400 quilômetros. Né? Não precisa, nem em estimativa de ordem grandeza, se preocupar com precisão, não. Você não pode errar, é a potência. Né? Se você escrever 6.400 metros, vai estar tudo errado, é 6.400 quilômetros. Se você usar 6.000 quilômetros, também vai dar certo, direitinho. Né? As ordens de grandeza das coisas que você usar para fazer a sua estimativa é que tem que estar certas. Bom, então, a minha estimativa para o volume de água dos oceanos é essa que está aqui. 70%, 4πr2 é a superfície de uma esfera de raio R, eu vou colocar aqui dentro 6.400 quilômetros, e 4 quilômetros é a profundidade média dos oceanos. Como é que você sabe isso? Esse conhecimento de 70% e esse conhecimento de 4 quilômetros também é um conhecimento, assim, um conhecimento geral, não é nada muito, muito específico, não precisa ser um oceanógrafo para saber isso. Né? Você já deve ter ouvido algum filme, alguém falar aí, né, que as maiores profundidades do oceano são da ordem de 8, 10 quilômetros lá na Fossa das Marianas e coisa e tal. E supondo aí que tem uma certa média aí no oceano, é alguma coisa entre zero, né, na praia é zero a profundidade do oceano. E lá embaixo é 8 quilômetros. Aí eu submeti uma coisa absolutamente grosseira, eu tomo a média. Em média é 4 quilômetros, eu estou chutando. Né? Então isso aqui dá uma área, né, uma profundidade, e isso aqui, vezes 70%, daria o volume de água nos oceanos, a minha estimativa. Né? 1,4 vezes 10 a 9 quilômetros cúbicos. Seria a minha estimativa para essa grandeza aí. Em termos de ordem de grandeza, isso aqui seria 10 a 9, né? 1,4 aqui você percebe que é menor do que 3,1, né? Então isso aqui, minha estimativa seria 10 a 9 quilômetros cúbicos. Aí se você for no Google, hoje em dia você não precisa fazer esse tipo de coisa, você vai no Google, né? Olha lá o valor aqui. O oceano contém 97% das águas da Terra. E os oceanógrafos dizem que menos de 5% Bom, isso é outra coisa, do oceano foi explorado. Isso aqui me interessa aqui. O volume total é aproximadamente 1,35 bilhões de quilômetros cúbicos. Olha lá a minha estimativa grosseira ali, como chegou perto. 1,4 vezes 10 a 9. É exatamente o que o cara falou ali, né? E a média de profundidade do oceano, segundo eles dizem aí, não sei como é que os caras estimam isso de maneira mais precisa, é 3.700 metros. Eu usei 4.000. Entende? Simplesmente baseado no fato de que a maior profundidade é da ordem de uns 8 quilômetros. Então, entre 0 e 8, a média é 4. Foi isso. Só para mostrar que muitas vezes uns chutes grosseiros como esse aí funcionam. Bom, então aqui eu tenho 1,4 vezes 10 a 9, 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos de água nos oceanos. Quantos copos d'água
É só fazer uma razão. O número de copos d'água no oceano é o volume dos oceanos, 1,4 vezes 10 a 9, dividido pelo volume de um copo d'água, que é 200 ml, mililitros, né? Você tem que saber converter litro em quilograma, né? Eu suponho que você saiba fazer isso aí. Isso aí se escreve assim, 1,4 vezes 10 a 9, né? Repetindo, né? Eu vou escrever os dois em metros, só para você ver aqui uma convenção de unidades. O quilômetro é 10 a 3 metros. E o quilômetro, esse 10 a 3 metros, está ao cubo, tá certo? E o litro, aqui, o litro é 10 a menos 1 metros cúbicos. 10 a menos 1 metros cúbicos. Né? É um cubozinho de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros é um litro. É isso que está escrito aqui. Isso aqui é um litro. E esse 10 a menos 3 aqui é o mili. É esse prefixo aqui, mili, que representa 10 a menos 3. 200 mili. Isso aqui é um litro expresso em metros. Agora as duas coisas estão expressas em metros e eu obtenho um número. Você bota na calculadora essa coisa aí, você encontra isso, 7,0 vezes 10 a 21 copos. Né? Isso aí corresponde a 10 a 21 copos. Né? Que diabos de número é esse aí? Esse número é isso aqui. 10 a 21, tá aqui. Pode contar aqui. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, né? 7 vezes 10 a 21. Tá aí. Essa coisa aí, se isso aí tiver nome, é 7 quintilhões. 7 quintilhões de copos. Tá aí, você estimou. Estimou a ordem de grandeza desse negócio. É exatamente 7,10? Não, não é. Claro que não é. Deve ser alguma coisa aí entre 5 e 6 vezes 10 a 20, mas é da ordem de 10 a 22 copos. Né? Se alguém perguntar qual é a ordem de grandeza do número de copos, é 10 a 22 copos. Fazendo umas operações aqui bem simplesinhas, você consegue estimar essas coisas. Né? Agora, uma outra curiosidade aqui. Uma outra estimativa. Quantas moléculas de 10 a 21, né? Não, guarda esse número. Desculpe, 7 vezes 10 a 21 copos de água nos oceanos. Agora uma outra pergunta. Quantas moléculas de água tem num copo d'água? As moléculas, né? H2O aqui dentro. Né? Quantas moléculas de H2O tem? Aí a estratégia aqui é outra. Eu sei o peso de 200 ml de água e eu sei o peso de uma única molécula de água. E vou tomar a razão dos pesos. Só isso. Né? Ou das massas. Né? Tá aqui a molécula de água. O oxigênio, representado em vermelhinho aqui. O hidrogênio aqui formando o ângulozinho aqui. Tá aí. Vamos em frente aqui. Isso aqui pesa 200 gramas. A água, claro, né? Não um copo. Né? A água pesa 200 gramas. Pela densidade da água é assim. Um litro pesa 1 quilo, 200 ml pesa 200 gramas. E quanto pesa uma molécula de água? Aí você consulta a sua tabela periódica. Está ali a tabela periódica. Aquele número ali, hidrogênio, está aqui, ó, o hidrogênio ali. Aquele número 1,0079 é a massa atômica do H. Ok? E o oxigênio está escrito ali, na mal dá para ler, né? Mas é 16,00 alguma coisa ali. É a massa atômica. E o que esses números 1 e 16 aqui permite você concluir sobre a massa da molécula? É saber você interpretar direito o que significa massa atômica. A massa atômica do hidrogênio ser 1,0079 significa que 1 mol, quer dizer, 6 vezes 10 a 23, átomos de hidrogênio pesam 1,0079 gramas. Ajudaria, né, se ele dissesse explicitamente o que significa isso, mas você tem que saber, né, o que significa a massa atômica é isso. É o número em gramas de 1 mol daquele objeto. No caso aqui, o objeto é o átomo de hidrogênio, ou o átomo de oxigênio, ou o átomo de nitrogênio, ou o que seja. Né? Bom, então com isso, somando aqui, 1 mol de moléculas de água pesa quanto? Pesa 2 hidrogênios, 2 gramas. 1 mol de moléculas de água tem 2 moles de hidrogênios, naturalmente. Né? Então tem 2 gramas, esquecendo as vírgulas. E tem 1 mol de oxigênio, 16 gramas. Então, ao total, 1 mol de moléculas de água pesa 18 gramas. E 1 mol é isso aqui. É 6 vezes 10 a 23, é o número de Avogadro. Então, 6 vezes 10 a 23 moléculas de água pesam ridículos 18 gramas. Uma única molécula de água pesa o ainda mais ridículo número 18 gramas dividido por 10 a 23. Ok? Muito bem. Então, se você divide agora o peso, esse peso de água pelo peso de uma molécula, faz a continha, dá isso aqui. 6,7 vezes 10 a 24 moléculas de água. Quantas moléculas de água tem aqui? É exatamente isso? Não, não é exatamente isso. É mais ou menos. Esse 7 aí
Esse 7 aí talvez esteja errado aqui, né? Porque esse 8 aqui tem um algarismo significativo ali, mas é alguma coisa aí da ordem de 6,7 vezes 10 a 24 moléculas de água. Arredondando 6,7 para 7, curiosamente isso aqui dá 7 vezes 10 a 24 moléculas de água. Então, em um copo d'água tem 1000 vezes mais moléculas do que o número de copos de água no oceano. Você achou aquele número anterior muito grande, né? Pô, 7 vezes 10 a 21 copos d'água nos oceanos inteiros, no oceano inteiro, né? Um número gigantesco, né? Tem muito mais molécula de água num copinho d'água do que copos de água nos oceanos. Isso aí destaca o quê? Destaca a pequenez desse objeto que está aqui, né? Esse objeto aqui realmente é muito pequenininho e muito leve, né? É muito pequenininho, muito leve. Dá a impressão que o copo é pequeno comparado com os oceanos, mas a molécula é muito menor em relação ao copo do que o copo em relação aos oceanos. Ok? Bom, então é isso. Só estimamos a ordem de grandeza. O número de copos de água nos oceanos é da ordem de 10 a 22, e o número de moléculas de água num copo d'água é da ordem de grandeza, né? De 10 a 25. 10 a 25 porque esse 6 aqui é maior do que 3,1. Okay? Bom, e agora uma brincadeira aqui. Se eu dividir o número de moléculas de água que tem num copo, que é isso aqui, arredondando o 6 lá para 7, 7 vezes 10 a 24 moléculas. Se eu dividir essas moléculas em 10 vezes 10 a 21 copos, em outras palavras, se eu jogar um copo d'água nos oceanos, quantas dessas moléculas vai sobrar em cada copo? Avisa que diabos esse cara está fazendo. Nós vamos fazer só essa conta aqui. Então está aqui. Esse número de copos aqui são os copos que constituem o oceano. Eu botei todos os oceanos da Terra em 7 vezes 10 a 21 copos de água aqui. Ok? E aí eu distribuí, peguei uma outra molécula, eu peguei um outro copo d'água, que tem esse número de moléculas, e distribuí igualmente por todos esses copinhos aqui, essas 10 a 24 moléculas. Quantas vão ficar em cada copo? 1000, né? Esse número aqui é 1000 vezes maior do que esse. Né? Isso implica que cada copinho desse aqui vai ter 1000 dessas moléculas. Então, essas 10 a 24 moléculas vão ser divididas no oceano assim: 1000 aqui, 1000 aqui, 1000 aqui, 1000 aqui, 1000 aqui, etc. e tal. Bom, e daí? O que isso quer dizer? Isso implicaria a seguinte coisa. Suponha que você pega lá um copo d'água, né? Pega um copo d'água e vai lá em Caiobá e joga o copo d'água lá na praia. Ok? Você jogou 10 a 24 moléculas. 7 vezes 10 a 24 moléculas lá em Caiobá. Aí você espera aí uns 10 anos, mais ou menos. Imagina que aquela água lá vai se espalhar por todos os oceanos da Terra, até o Oceano Índico, até o Japão, até a África, etc. e tal. E aí, uns 10 anos depois, você vai lá sei lá, em Madagascar, lá na praia em Madagascar, e vai na praia lá, pega um copo d'água e tira lá um copinho d'água da praia lá de Madagascar. Se aquelas suas moléculas se distribuíram homogeneamente por todos os oceanos, naquele copo d'água que você pegar lá em Madagascar, vão ter, é claro, 10 a 25 moléculas. Mas dessas 10 a 25 moléculas, 1000 delas foram aquelas que você jogou lá em Caiobá. É isso aí que isso implica. Ok. Bom, agora eu termino com essa história de que com esses 3 slides aqui. O mundo contém coisas de tamanhos bem diferentes. Eu tenho esse link aqui que eu vou colocar lá para vocês verem eu vou colocar esse link lá na página do curso. Aí vocês veem, esse link aqui é muito legal, talvez vocês já tenham visto, né? Onde ele mostra, ele vai se afastando aí dessa moça aí que está deitada nesse gramado até os confins do universo conhecido. E depois ele se aproxima, entra no olho da moça e vai até as dimensões de células e depois entra no DNA, vai átomos e coisa e tal. E aí você vai acompanhando, o que você tem que prestar atenção é essa coisa que está aqui. Isso aqui dá a ordem de grandeza, a escala, digamos assim, da imagem, né? Então, nessa imagem inicial aqui, por exemplo, essa barra daqui até aqui é de 10 centímetros, né? Aí, à medida que ele vai se afastando, a barra aqui vai mudando de escala, porque toda a imagem vai ficar aparecendo sempre aqui. Tá? Então, eu recomendo que depois vocês, com calma, aí, explorem esse vídeo aí que mostra desde
das menores dimensões do universo, quer dizer, dentro do núcleo dos átomos, né, os quarks e coisas que existem lá dentro, dentro do núcleo do próton e do nêutron dos átomos, são as menores coisas conhecidas, até as maiores estruturas, as estruturas das galáxias e tal, e coisas, você vai ter uma ideia da dimensão dessas coisas. Deixa eu só comentar agora brevemente aqui em termos de noção de escala, né? Uma coisa que muitas vezes a gente não tem muita ideia sobre escalas astronômicas, né? O Sol e a Terra, por exemplo. A dimensão do raio do Sol é dessa magnitude, que é 7 vezes 10 a 5 quilômetros. Já a dimensão da Terra é 6, o raio da Terra, né? 6.000 quilômetros, né? Então, se você ignora a diferença do 7 e do 6 aqui, do ponto de vista da ordem de grandeza, é um fator 100. O Sol é uma bola 100 vezes maior do que a Terra. O que isso implica em termos de escala, né? Como é que você consegue imaginar uma esfera 100 vezes maior do que a outra? Para te ajudar aqui, eu coloco um objeto conhecido aqui, uma bola de vôlei. Uma bola de vôlei tem um raio de 10,5 centímetros. Tá? Então, se você faz uma regra de 3 aqui, eu vou mapear o raio do Sol no raio da bola de vôlei. Então, o raio do Sol está para o raio da bola de vôlei, assim como o raio da Terra está para o raio de alguma outra bola. Se você fizer essa regrinha de 3, você vai descobrir que se o Sol é uma bola de vôlei, a Terra é uma esferinha de raio 1 milímetro. Obviamente, você não deve ter dificuldade de imaginar uma bolinha de 1 milímetro. Uma bolinha de 1 milímetro são essas bilhazinhas que se usam em rolamentos e tal e coisa. Então, eu no curso presencial, eu levo lá uma bilhazinha de 1 milímetro de raio, para você perceber como o Sol é maior. Aqui eu faço aqui em escala. Aqui. Então, imagina aqui, ó, esse círculo que está aqui, eu desenhei no PowerPoint com uma certa escala, aí representa o Sol. Tá? Então, qual seria o círculozinho que representaria a Terra? Uma bolinha 100 vezes menor seria isso aqui. Essa seria a Terra, essa coisa que está aqui, ó, seria a Terra lá, ó, representada pequenininha frente ao Sol. Bom, ocorre que a Terra não está, a escala de tamanho dos dois está correta aqui, mas a posição está totalmente equivocada, né? A Terra tem uma distância do Sol que é dessa ordem aqui, a distância Terra-Sol, do centro da Terra até o centro do Sol, né? É 1,5 vezes 10 a 8 quilômetros. Se você coloca essa bolinha azul frente a essa bolinha, desculpe, essa bilhazinha de 1 milímetro de raio, melhor dizendo, a que distância você tem que colocar a bilha da bola de vôlei, que representa o Sol, para que ela exprima em escala essa distância que está aqui? Isso aqui é absolutamente surpreendente, quer dizer, já é surpreendente que a Terra seja tão pequena do Sol. Mas a bolinha pequenininha lá de 1 milímetro, ela estaria nessa escala. Né? Se o Sol é uma bola de vôlei e a Terra é uma bolinha de 1 milímetro de raio, a bolinha de 1 milímetro de raio estaria a 23 metros da bola de vôlei. Essa é a quantidade de espaço que tem no sistema solar. Uma bolinha seria uma bola de vôlei no centro, 23 metros dessa bola de vôlei tem uma bolinha ridiculamente pequena de 1 milímetro de raio. Essa é a escala das distâncias do tamanho do Sol, do tamanho da Terra e da distância Terra-Sol. Agora um outro exemplo para ilustrar o espaçamento entre as estrelas no universo. Então essa estrela ali que está marcada em amarelinho ali é a estrela alfa da constelação de Centauro, Alfa Centauro. Ali está escrito como Rigel Centauro, mas a Alfa é a mais brilhante da constelação do Centauro. Então, a distância do Sol até essa estrela é 4,4 anos-luz. Se você traduz 4,4 anos-luz usando a velocidade da luz, isso aí traduz em quilômetros, isso é 4 vezes 10 a 13 quilômetros. Agora vamos comparar essa distância do Sol até a sua estrela mais próxima com o tamanho do sistema solar. A distância do Sol até Plutão é da ordem de 6 vezes 10 a 9 quilômetros. Então esse fator aqui, desse número aqui, para esse número aqui, é um fator da ordem de 10 a 4. Né? Então a estrela mais próxima está 10 mil vezes mais longe do que Plutão, do Sol. Né? A estrela mais próxima do Sol está 10 mil vezes mais longe do que Plutão.
O que isso implica, assim, para você ter uma noção de escala? Vamos fazer uma regra de 3 aqui. Vamos dizer que o sistema solar é do tamanho de um CD ou um DVD. Um DVD ou CD tem 5 centímetros de raio, né? Então você vai fazer a regra de 3. 6 vezes 10 a 9 quilômetros vai estar para 5 centímetros, assim como 4 vezes 10 a 13 quilômetros está para X. O X que você vai encontrar é 333 metros. Então, se o sistema solar é um CD, o Alpha Centauro está a 333 metros desse CD, a estrela mais próxima, né? Para você ter uma noção aqui, uma foto aqui do Google do Centro Politécnico, marcadinho ali aqui em vermelho está a coordenação da engenharia química, isso aqui é a biologia, né? Não é biologia, bom, enfim. Ali é o centro, coordenação do curso de engenharia química, você consegue marcar aqui uma distância de 332 metros, 333 metros. Isso aí está o portão da BR, nessa curvazinha aqui, um pouquinho além daquela curva ali, seria 333 metros. Então, para você ter uma noção da distância desse Alpha Centauro para a Terra, essencialmente, né? Então, você está segurando um CD aqui na coordenação, lá no próximo do círculozinho central lá do CD está a Terra, né? E se você quiser visitar Alpha Centauro, você tem que ir até além do portão da BR. Essa é a distância que você tem que viajar para chegar na estrela mais próxima, né? Todas as outras estrelas estão mais longe do sistema solar. Isso dá uma noção do enorme vazio, né, que é composto o universo. Ok?